Quarta-feira, 10 de maio, dia da cavalaria e dia do campo. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Logo mais, o pastor Antônio Júnior estará trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus e ao término deste programa você ouvirá a Orquestra Louvores Eternais, que abrilhantou o louvor durante a celebração do 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre cada internauta, sobre cada telespectador, que porventura estejam tristes, abatidos, angustiados, em depressão, enlutados, que o teu Espírito Santo derrame uma bênção de consolação, de conforto sobre cada coração, sobre cada família. Abençoe, portanto, a todos que estão em sintonia com este programa, de tal maneira que eles se sintam tocados pelo teu Espírito Santo através da proclamação da tua palavra. Usa o teu servo, pastor Antônio Júnior, agora, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior trazendo a primeira parte de uma palavra que eu creio vai falar profundamente ao seu coração. Neemias, capítulo número 7. Neemias 7. E hoje nós vamos falar sobre uma grande obra, enormes demandas. E nós vamos nos basear no Neemias, capítulo número 7, verso 1 ao verso 4. Neemias, verso 1 ao verso 4. Neemias 7. Diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali. Que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Bondoso Deus, santo, eterno, maravilhoso, Deus de nossa salvação, te louvamos mais uma vez e rendemos ao Senhor graça com um coração realmente grato pela oportunidade que temos de mais uma vez estar diante da tua palavra, na comunhão dos santos, de poder louvar ao Senhor e de aprendermos um pouco mais da tua palavra. Conduz-nos pela direção do teu Espírito. É assim que eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma grande obra, enormes demandas. E a gente não pode esquecer que fazer a obra de Deus tem sido e sempre vai ser um grande desafio, principalmente para aqueles que entendem o real motivo ou o real sentido de ser servo. Neemias estava em uma terra estrangeira, lembram disso? Ele servia a um rei estrangeiro. E socialmente, digamos assim, Neemias estava bem resolvido a sua vida. Ele era copeiro, ele era ligado ao rei, ele estava no palácio. E ele aproveitava então aquilo que esse mundo poderia proporcionar. Ele podia sempre acionar os privilégios para quem é amigo do rei. Mas, sem hesitar, ele atendeu
ao chamado do Senhor para reconstruir a cidade do Senhor. O seu irmão Anani vai até ele, e era um homem também destemido, porque havia um embargo do rei Artaxerxes para Jerusalém, as obras estavam paradas, o povo estava à migalha, o povo estava se corrompendo, o povo estava na miséria, e Hanani corre para o seu irmão, numa viagem que teve uma jornada de meses, porque dista Jerusalém de Suzã mais ou menos 1000 quilômetros, e isso levava meses. Ele foi na esperança então de que o seu irmão ouvisse o que estava acontecendo e pudesse então atender. E de fato Neemias, sem hesitar, ele vai reconstruir a cidade do Senhor, ele vai revitalizar a obra e a espiritualidade do povo. Ele vai reconstruir em meio aos escombros. E o que nos chama a atenção é que Neemias não duvidou do seu chamado e da sua missão. Neemias não duvidou do seu chamado e da sua missão. Não se escondeu por trás das dificuldades. Não esmoreceu em meio aos inimigos. E não desistiu ao perigo de morte. Então Neemias, ele nos ensina que ele não estava isento de dificuldade, mas ele então administrava a dificuldade. E dentro dessa administração da dificuldade, ou seja, de receber e saber que é dificultoso fazer a obra do Senhor, que há muitos empecilhos, que há inimigos, que há o perigo até mesmo de morte, mas Neemias não pegou isso assim, eu vou lá fazer isso, eu vou ficar por aqui, que eu estou bem, eu estou com o rei, eu vou fazer o que ali? Não foi esse o pensamento de Neemias. Ele vai e ele enfrenta o que tem que enfrentar. Mas a pior coisa que pode acontecer para aqueles que querem fazer a obra e encontra dificuldade com os inimigos, a pior coisa que pode acontecer é justamente cair na mão dos inimigos. E como é que se cai na mão dos inimigos? Quando você não discerne as coisas espirituais. Porque os inimigos, eles vão trabalhar assim, eles planejam o mal e tentam colocar você nesse plano sem que você perceba. E por isso Neemias teve que ter discernimento espiritual. Ele orava, ele jejuava, ele tinha conhecimento da palavra e consequentemente ele sabia qual era a vontade de Deus. E se a gente sabe qual é a vontade de Deus, e se a gente repete dia após dia que sabe a vontade de Deus, uma pergunta que suscita o nosso coração é: por que a gente desiste? Irmãos, a gente deve entender que a obra de Deus na igreja, ela é diversificada. Tanto pode ser uma obra física, ou seja, construir um prédio, e construir um prédio, logicamente, é para abrigar os irmãos. A obra física pode ser equipar o prédio, para que possa melhor atender os irmãos, entre tantas outras coisas, e que a gente então qualifica como algo físico. E embora a obra física seja identificada como algo que é físico, claro, a obra espiritual, ela é preponderante. E Neemias, ele não tinha o trabalho apenas nos muros e nos portões de Jerusalém.
Não era apenas um trabalho físico, mas Neemias tinha um trabalho espiritual, porque as pessoas há muito haviam se corrompido, alguns estavam há muito tempo sem buscar Deus, havia muita promiscuidade, havia muita idolatria, mentira, enganação, o caos social estava instalado em Jerusalém, havia heresia, havia fome, havia altos impostos. Então, de fato, eles estavam em um momento muito difícil. E Neemias tinha uma grande obra para fazer. Ele tinha a obra de reestruturação do prédio, ou das coisas físicas, que era especificamente nesse momento os muros e os portões, porque deveria então ter primeiro a construção para parar a investida dos inimigos, mas ele também era ciente de que ele tinha um papel preponderante em restabelecer o culto, a adoração, a pregação da palavra para aquele povo que já estava afastado há muito tempo. E eu percebo nisso, o quanto aquelas pessoas dependiam de Neemias. Porque não dependia de apenas um líder, mas o povo dependia de um líder com o perfil, a capacidade de Neemias. Porque um líder poderia suscitar, como Tobias, como Sambalate, como Gesem, mas não tinha o perfil, a capacidade, a espiritualidade, a idoneidade, a integridade de Neemias. Amém, meus irmãos? E aí a diferenciação de líderes e líderes. Quem vai estar à frente do rebanho? Quem vai estar à frente do povo? Quem vai conduzir o povo? E aí nós vamos aprender hoje, dentro dessa grande obra, dessas grandes demandas, características fundamentais para o líder, a qual eu preciso observar do meu líder, a qual eu preciso ter como líder. A obra da reconstrução dos muros e dos portões durou 52 dias. Foi rápido. Mas a obra da revitalização espiritual durou anos. Então, irmãos, não é da noite para o dia que se consegue uma revitalização espiritual. Não tem como. É um trabalho de paciência. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho de persistência, de nunca desistir, porque no trabalho de revitalização, tenho certeza que as dificuldades são maiores do que de implantação. Mas eu também entendo, diante então desse panorama de 52 dias, para se fazer o trabalho físico e de anos para fazer o trabalho espiritual, eu entendo então que para fazer um trabalho físico é muito fácil, qualquer um pode fazer. Para eu construir um prédio, qualquer um pode fazer. Basta ter habilidade, ser construtor. Na era moderna, ser um engenheiro, um mestre de obras. Amém, irmãos? Qualquer um pode fazer. Mas o trabalho espiritual, existem algumas capacidades ou características que só o homem de Deus pode fazer, ou a mulher de Deus pode fazer. Não é um engenheiro, não é um mestre de obra, não é um administrador. Outra coisa, o trabalho de reconstrução, onde a revitalização é muito mais demorado e difícil, frisando mais uma vez. Então precisamos entender que estamos servindo a Deus e Deus quer que sejamos diligentes, prestativos,
cuidadoso, zeloso e, sobretudo, que ame as pessoas. Não existe um trabalho como Neemias fez, como Neemias realizou, sem que ele amasse o seu povo. Ele jamais sairia do seu conforto, do palácio, das regalias do rei, do conforto de sua moradia, do bem-estar social, mental que ele estava, para ir até Jerusalém, para estar com um povo ingrato, falador, e que dentro desse povo suscitou inimigos que queriam até mesmo matá-lo. E isso me faz entender então que o trabalho que Neemias ele realizou é um trabalho de amor pelas pessoas. E isso então eu entendo que para liderar na igreja, para ser líder na igreja, eu preciso amar as pessoas. E amar aquela mesmo que nos dá mais trabalho, aquela que é mais difícil, aquela mesmo que se levanta como inimigo. Não tem como eu desenvolver um trabalho diligente, prestativo, cuidadoso, zeloso, sem que eu ame as pessoas. Consequentemente, o meu trabalho de líder, o seu trabalho de líder, é a demonstração do amor de Deus para os seus liderados. Amém? Então, ao invés de apontar os erros, os costumes, a negligência do outro, eu penso que a gente deve apoiar, encorajar, resgatar, torcer, levantar a pessoa. Essa é a obra. Esse é o motivo de estarmos aqui. Vamos crescer juntos, com as nossas diferenças, com a nossa personalidade, sobretudo, mudando a cada dia, melhorando, buscando se aperfeiçoar. Se não for assim, você nunca dará certo na obra de Deus. Neemias, ao constatar que tinha finalizado a obra física, ele havia terminado os muros e os portões, ele agora pensa na obra espiritual. Então Neemias vai nomear as pessoas para ocupar os cargos necessários para começar o trabalho espiritual. Versículo 1 do capítulo 7 e 2. Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, nessa lista, Neemias começa com os guardas. Por quê? Porque havia inimigos do povo de Deus. E o trabalho espiritual estava sendo retomado. Era necessário guardar a cidade. Então, estrategicamente, Neemias começa logo pelo muro e pelos portões, porque era necessário guardar dos ataques dos inimigos. E naquele momento ali, a primeira barreira de defesa eram os muros. Então, depois de olhar essa necessidade, ele olha então para o louvor, e aqui
nós precisamos esclarecer uma coisa. Embora que isso esteja no imaginário popular, mas levitas não eram cantores. Levitas não eram cantores e nem instrumentistas. Levitas eram descendentes da tribo de Levi e eles cuidavam desde a construção de alguma coisa, de levar o tabernáculo, quando se mudava, até mesmo a limpar os utensílios ou ajeitar as coisas para a adoração. Então, levitas não tem nada a ver em cantar e tocar instrumento. A não ser que você encontre na Bíblia, eu não encontrei, algum levita que foi tocar. Mas ser levita não quer dizer que ele é cantor ou que toca. Porque a raiz é lá na tribo de Levi, e eles cuidavam mais, né, de organizar os utensílios, as coisas para o culto, para a adoração, no Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, não há uma menção sequer de quem fazia o louvor na igreja era levita. Não há. Eu sei que isso é popular, eu sei que isso, você vai ouvir mais na frente algum pastor, algum professor, algum, enfim, teólogo dizer ou falar: eita, os levitas agora vão fazer o louvor. Você vai ouvir isso. Eu já ouvi várias vezes. Mas para mim, eu entendo que eu não vejo no Novo Testamento nenhuma menção disso. Nada. Nada. Entenderam, irmãos? Amém? Então você pode até, né, ouvir, tudo bem. Mas que aquilo ali, você vai entender que é uma tradição popular.
Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através desta palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a conclusão desta palavra. Queremos, antes de encerrar o nosso programa, lembrar a todos que não deixem de orar intercessoriamente, inclusive se você sentir o desejo de contribuir para que este programa permaneça no ar, contamos com as vossas orações e também com a sua contribuição. Se você desejar nos ajudar, abaixo do seu vídeo aparece o número da nossa conta corrente. Agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Ficaremos imensamente agradecidos. Nós vamos encerrar o nosso programa com a Orquestra Louvores Eternais e até amanhã, se Deus quiser. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Tuas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou para essa guerra reforço. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus a um sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Mas se creres em mim, a glória de Deus verás. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, venha para fora! E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz.
se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu. Não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Só Jesus faz.